Bom dia a todos. Nós agradecemos imensamente a USE de Lins e a Casa dos Espíritos pelo convite e pela alegria. E esse agradecimento à USE, à Casa dos Espíritos e aos seus trabalhadores, eu gostaria de fazer em nome do nosso querido Arquimedes, pelo convite, pelo carinho e pela oportunidade de aqui estar e conhecer a todos. E nós rogamos a Jesus que esses nossos momentos em que nós aqui estivermos sejam alimento para as nossas almas e que a gente possa sair muito mais fortalecidos do que quando nós aqui chegamos. No livro do profeta Jeremias, nós encontraremos ele dizendo: disse o Senhor, porei as minhas leis no fundo do seu ser e as escreverei no seu coração, e não mais os homens terão que instruir uns aos outros, porque todos me conhecerão, desde os maiores até os menores. O profeta Jeremias, inspirado pelo próprio Cristo, como vai nos dizer Emmanuel, no Consolador, que todos os profetas da antiguidade eram diretamente inspirados pelo Cristo, já nos trazia um pouco desse projeto divino, esse projeto do reino de Deus. Mas os poderosos que acreditavam que esse reino era um reino material, um reino imposto às forças sobre o poder, sobre as propriedades e sobre as posses e sobre toda a transitoriedade, mantinha o povo cativo, preso. Mas, para que esse projeto tivesse efetivamente o seu início, Deus nos envia a sua carta viva. Deus envia o amor a se fazer presente entre nós. E esse amor, sem títulos, sem posses, sem propriedades, sem amigos importantes, vem e vai ter numa vila simples, vai nascer numa região simples de pescadores, de trabalhadores, e ele nasce, depois tem o seu crescimento e reúne inicialmente 12 amigos. E com esses amigos ele vai ensinando, não só a eles, mas a sua mensagem que ecoa até hoje, ele vai ensinando a termos uma perspectiva diferente sobre a vida. Ele vai dizer, enquanto caminhava com seus amigos, e vem um animal morto, esse animal já estava em decomposição, e aqueles amigos começam a se incomodar com o cheiro do animal em decomposição, e eles olham e tampam o nariz e se incomodam, mas essa pessoa, esse ser, o amor que se fez presente, vai dizer para esses amigos ao olhar para o animal: mas que dentes lindos ele tinha, nos ensinando a ter uma nova perspectiva, uma nova visão, até mesmo de um animal em decomposição. Jesus vai refundar o reino de Deus na terra, vai refundar
as bases do amor, vai refundar esse projeto. E enquanto os poderosos da época acreditavam que ele seria um revolucionário e tomaria o poder, a força, tomaria o poder contando com apoio de algum outro príncipe desconhecido, ele vai nos dizer que para ser o maior é preciso ser o menor. Ele vai nos ensinar a chamar Deus de Pai. É com Jesus que nós começamos a chamar Deus de Pai. É só com Jesus que o amor passou a caminhar entre nós. E sua mensagem foi escrita, nós conhecemos a história, e ela foi escrita não só nos livros, mas ela foi escrita no coração daqueles amigos e de muitos outros mulheres e homens que, a partir da vivência dos seus ensinamentos, iam transmitindo a sua mensagem de amor, de esperança, de consolação. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, quando escreve aos Coríntios, que é manifesto que vós sois as cartas vivas do Cristo, cartas estas escritas com seu coração. E esse evangelho, essa boa nova, esse poder, enquanto todos os outros eram destituídos, porque eram transitórios, esse poder vai permanecendo. E até hoje nós vemos que de todas as autoridades colocadas no mundo, de todos os poderosos colocados no mundo, nenhum deles é maior do que aquele que mais serviu, do que aquele que mais exemplificou, que é o Cristo. Então, os apóstolos, os outros companheiros, Paulo e aqueles outros companheiros foram vivendo essa mensagem foi crescendo, mas novamente, tentou-se manter aprisionado a mensagem de amor, a mensagem do Evangelho. As denominações religiosas passaram a exercer um certo domínio sobre as pessoas, passaram a impor regras, condições, passaram, a exemplo de antes de Jesus, a dizer que para termos o contato com Deus, precisávamos estar em lugares especiais, nos servirmos de adornos especiais. Novamente, a mensagem de amor. Novamente, esse projeto do reino de Deus, esse projeto de esperança e de consolo, estava sendo escurecido. Mas as cartas que foram escritas foram sendo tocadas, e vai nascer na Boêmia Jean Hus. E Jean Hus, desde pequeno, é tocado por essa mensagem mais próxima de Deus, por esse contato com Deus, e ele se sente vocacionado para participar dos estudos junto da igreja. E, ao ter contato de alguns estudos feitos por John Wycliffe, lá na Inglaterra, trazidos por Jerônimo de Praga, Jean Hus, então, começa uma revolução. Começa a dizer que os homens não precisavam de adornos especiais, não precisavam
estar circunscritos a um poder, porque Deus é amor, porque Deus é Pai, e é um Pai que zela por todos, e que aquelas regras e que aqueles ordenamentos não faziam parte da mensagem ou do projeto divino para os homens, que era a vida do servir, da simplicidade. E Jean Hus, então, começa a espalhar essa mensagem, e a igreja, detentora do poder transitório, mas detentora do poder, e uma igreja que na época existiam 2 papas, um que habitava na França, outro que habitava na Inglaterra, começa a acusar Jean Hus de heresia. A história nos conta, e nós estamos resumindo muito, mas Jean Hus é levado ao tribunal e pede para que negue todas as suas pregações. E Jean Hus diz: não vou negar. Se vocês demonstrarem que a minha fala é uma heresia, eu renego. Mas enquanto vocês não demonstrarem de que Deus é esperança, de que Deus é consolo, de que Deus é amor e que o Evangelho deve ser levado aos simples, aos humildes, deve ser visto e vivido na exemplificação diária de nossas vidas, eu não renego o que eu disse. Jean Hus, então, é condenado por heresia, e essa seria até uma pena maior do que a pena de morte, porque aquele que era condenado por heresia era tido como um marginalizado da sociedade. Mas os poderosos não podiam permitir que aquela voz, a exemplo da voz de João Batista, eu sou a voz que clama do deserto, aquela voz que clamava para que nós arrependêssemos, para que nós endireitássemos os nossos caminhos, permanecesse vibrando nos corações dos homens. E então Jean Hus é condenado à morte pela fogueira. É levado à praça pública em Constança. E enquanto queimava, canta um cântico de Davi e diz aos poderosos: hoje vocês queimam um ganso, fazendo menção ao próprio nome, Hus. Hoje vocês queimam um ganso, mas há de vir um cisne que voará tão alto, e suas chamas não mais a alcançarão. E assim, Jean Hus é morto, queimado, vivo, por pregar a simplicidade do Evangelho, por tentar implantar aquele projeto divino que o Cristo veio nos trazer. Mas vai nos narrar o espírito de Humberto de Campos, já pelo pseudônimo de Irmão X, no livro Doutrina Escola, pela psicografia das mãos luminosas de Chico Xavier, vai nos narrar que Jesus, junto com outros trabalhadores sérios e devotados, chama Jean Hus, João Hus ou Jean Hus, que estava ali com ele, e chama Jean Hus, e nessa mensagem ele vai nos dizer, Irmão X vai nos dizer, que Jesus disse a Jean Hus: não serás o portador de invenções novas, Jean Hus, não te deterás no problema da comodidade material à civilização. E ele vai dizendo, mas essa mensagem, ela é tão importante para nós. E aí o Cristo diz a Jean Hus:
é indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te, Jean Rousse, a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Olha que tarefa que Jesus estava confiando a Jean Rousse novamente. E continua Jesus, e continua a mensagem. Irmão X vai continuar. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural no orbe terrestre, o abnegado João Rousse recebeu a elevada missão que lhe era conferida, relevando a nobreza do servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Daí, algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon para trazer a mensagem divina à Terra novamente. Jean Rousse retornava agora sobre o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. E nasce em Lyon o pedagogo, o homem cientista, culto, discípulo de Pestalozzi, um homem que tinha na educação as bases da transformação do homem. E ele é convidado a participar de umas sessões que ficaram muito conhecidas na França, de mesas girantes. E eram tidas como brincadeiras, como divertimentos, mas como homem sério, como homem devotado a outra missão, aquele diamante não queria inicialmente participar. Mas, depois de alguns convites, vai e vê as mesas girantes. Diferente de todos aqueles outros que viam nas mesas girando apenas a diversão, Kardec, ou o professor Hippolyte, vê a manifestação inteligente por detrás. Depois de ter apurado as possibilidades de qualquer fraude não existia, então há de ter alguma inteligência, há de ter algo por detrás disso. E começa o seu processo de investigação. E nós vemos Paulo, a estrada de Damasco. Para Kardec, esse diamante bruto foram as mesas girantes, a sua estrada de Damasco. Reacendeu nele aquele compromisso feito no plano espiritual como com Cristo, aquele compromisso de trazer o Consolador prometido novamente à Terra, aquele compromisso de levar ao coração dos homens as esperanças e as consolações, destituindo o poder transitório, sem valor. Então, ele passa por todo esse processo de investigação, de experimentação, nós vamos acompanhando o desenvolvimento e, então, depois de um longo trabalho, de um longo esforço, de pesquisa, de estudo, de mensagens, o Consolador prometido pousa na terra com o lançamento do Livro dos Espíritos. É lançado o Livro dos Espíritos e agora já Allan Kardec, como educador, tem a preocupação de fazer a divisão
desse livro em 4 partes didáticas, compreensíveis para nós. A primeira, a criação, as causas primeiras de todas as coisas. A segunda parte, o mundo dos espíritos. A terceira parte, as leis morais. E a última parte, as esperanças e consolações. E como nós vamos pensar nas esperanças e nas consolações? Como nós vamos refletir em penas e gozos terrestres e futuros, sem antes entendermos a aplicação das leis morais? Para que nós conseguimos chegar ao ponto dos gozos e das penas futuros ou terrestres, nós temos que entender as leis morais. Olha a didática desse homem, a compreensão, a preocupação que ele teve conosco. E aí, ele vai nos trazer o conceito de lei, o conceito de justiça. E se hoje, eu tenho um colega lá no fundo, né? Se hoje, como que nós vamos definir justiça? Não dá para tirar, por exemplo, os nossos tribunais, né? Se a gente for tirar, por exemplo, os nossos tribunais, nós não vamos falar muito de justiça. Lei, então, piorou. E a época de Kardec, acredito que ele já tinha esses problemas. E é por isso que ele vai perguntar, na pergunta 875, como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mas Kardec falou, tudo bem, respeitar os direitos dos demais, ótimo, sem problema. Mas o que é que determina esses direitos? 875A. O que é que determina esses direitos que nós temos que respeitar? E os espíritos respondem. São 2 coisas: a lei humana e a lei natural. A lei humana, transitória, relativa aos costumes, e são sempre mudadas de acordo com a evolução da humanidade. Mas a lei divina, essa é imutável. E se nós hoje vemos uma lei divina em conflito com a lei humana, qual deve prevalecer na hierarquia das leis? A lei divina. Sempre a lei divina. Sempre a lei divina. Mas o que nós podemos entender por lei divina ou lei natural? E a pergunta 614 diz respeito sobre isso. E os espíritos nos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E onde está escrita essa lei? Segundo a pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita essa lei divina? Na nossa consciência. Se todos somos filhos de Deus, no aspecto biológico material, nós carregamos o DNA dos nossos pais biológicos. Mas no aspecto espiritual, nós carregamos o DNA divino. Tem no nosso DNA divino, no nosso mapeamento espiritual, se tivesse a possibilidade de fazer, ia achar lá a característica genética de Deus. É por isso que Jesus nos disse: vós sois deuses. Vê o que eu faço? Vocês podem fazer tudo igual. E mais, basta
que tenha fé. Então, se a lei de Deus ela está gravada em nós, como filho deles, e nós carregamos isso em nós, não tem nem porquê a lei de Deus está em conflito com as leis dos homens. Ainda diz respeito à nossa imaturidade espiritual. Ainda diz respeito à nossa infância espiritual, de desejar que nós tenhamos apenas aquilo que nós queremos para o momento, sem confiar na providência divina. E esquecendo do que Emmanuel já nos disse, que as pessoas e as circunstâncias da nossa vida representam a vontade de Deus a nosso respeito. Nós esquecemos disso. E aí nós sofremos, porque descumprimos as leis naturais. E é por isso que o benfeitor Emmanuel, no prefácio do livro Ação e Reação, a importância desse trabalho da codificação, tanto que o prefácio chama Ante ao Centenário, ele foi feito em 1957, no dia 1º de janeiro, de 1957, Emmanuel fez esse prefácio. Eu me pergunto, né? 1º de janeiro, o que a gente está fazendo? Estamos descansando, comemos bastante, ninguém quer fazer nada. O Chico estava psicografando o prefácio de Ação e Reação e celebrando o centenário da codificação. E olha o que Emmanuel vai nos dizer. Os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo, obrigando a auscultação de si mesmo. Auscultar, pegar aquele aparelhinho do médico, né? Que coloca para ouvir o nosso coração e colocar a nós mesmos. Esses princípios trazidos pela doutrina espírita nos obrigam a ouvirmos a nós mesmos. E o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador da nossa liberdade. Não apenas para que tenhamos uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos, no campo do espírito, uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoantes as normas da eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Que maravilha! Penas e gozos terrestres ou futuros vai depender do quê? Do meu cumprimento ante as leis divinas, das minhas posturas ante as leis de Deus, dignificando a minha conduta, dignificando a minha vivência. É isso que Emmanuel está nos dizendo nesse prefácio desse livro. E é aí nós começamos a entrar, propriamente dito, na 4ª parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e das consolações. Então, ele está querendo dizer, eu tenho que sofrer? Eu estou no mundo para sofrer? Não. Por quê? Porque a ação está nas minhas mãos, mas a execução delas, ela só está na pauta da misericórdia divina. Só o meu distanciamento da lei natural ou das leis divinas é que vai me impor gozos ou penas futuras ou terrestres. E é por isso que o próprio Emmanuel, ainda no prefácio desse livro, Ação e Reação, ele vai nos dizer que o inferno exterior
nada mais é do que o reflexo de nós mesmos. E nós já aprendemos com a doutrina espírita que céu e inferno são estados de consciência. Não são locais geográficos. Não vai ter um lugarzinho escrito bem-vindo ao inferno. Porque eu posso viver, dependendo da minha conduta, da minha postura, um inferno agora mesmo. Como também posso viver um céu agora mesmo. São Francisco de Assis. Francisco de Assis vivia o céu. Aonde ele estava? O céu para ele era tão presente dentro dele que quando ele foi vítima de glaucoma, e a época de Francisco de Assis, não se tinha cirurgias para a cura de glaucoma. Qual que era o recurso que se tinha para curar o glaucoma? Queimar o olho com fogo, com ferro em brasa. O céu dele interior era tão grande que quando ele foi passar por esse procedimento, ele só fechou o olho e pediu: irmão fogo, não me machuque tanto. Isso é ter céu interior. Céu interior, como Chico, que vivia as lutas, as duras, vivendo, exemplificando com seu exemplo, mas todo dia ele fazia questão de entrar no barzinho e tomar um café. Aqui eu não sei se é esse nome. Lá em Araraquara, os barzinhos assim meio barra pesada, a gente chama de risca-faca. É assim aqui? Lá é tido como risca-faca. Ó, esse bar é risca-faca, hein? O negócio vocês já entenderam pelo nome como é que é, né? E o Chico, então, ele tinha esse costume de todo dia de manhã entrava no barzinho, nesse barzinho risca-faca lá, e tomava o café. E um dia uma senhora lá da comunidade do centro viu ele entrando nesse barzinho. Esperou ele sair, 7 horas da manhã, esperou ele sair. Chico Xavier, que vergonha! Onde já se viu você entrar nesse bar, esse horário? Mas minha irmã, até num bar, se o cristão entra, ele vira um lar. Chico não ia lá para se misturar com qualquer outra energia, ele ia lá para tomar o café dele, comer o pãozinho e transformar com o céu que ele tinha dentro dele aquele ambiente. Então, meus amigos, essa deve ser a nossa preocupação ao refletirmos sobre a 4ª parte do Livro dos Espíritos: penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Mas para a gente refletir um pouquinho mais sobre essa 4ª parte, para nós mergulharmos junto com Kardec nesse processo de auscultarmos a nós mesmos ante ao cumprimento dos princípios codificados pela doutrina espírita, que, como nos disse Emmanuel, é o disciplinador da nossa liberdade, nós pensamos 2 perguntas. A primeira pergunta da 4ª parte que nós comentamos é a pergunta 932. E ela diz o seguinte: 2 perguntas, mas depois tem mais 2 para o final, tá, gente? 2 perguntas só para agora. A pergunta 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que os maus aparecem mais que os bons? A resposta dos espíritos: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando quiserem, eles se
preponderarão. Eles preponderarão sobre os maus. Aqui eu tenho certeza que nós podemos, aqui em Lins, Cafelândia não, viu? O pessoal de Cafelândia se reconhecer bom. Mas aqui em Lins, eu já tenho certeza que a gente já pode se reconhecer bom. Araraquara também não está dando, não. Eu estou de lá, então eu estou da turma do mal ainda. E o pessoal lá de fora, mas aqui dentro, vamos dizer que nós somos todos bons. Está todo mundo aqui bom. Por que então que a gente permite que o mal apareça mais? Realmente nós estamos tímidos? Ou realmente nós ainda não desejamos ou não abraçamos a doutrina ou a fé que nós dizemos viver? Nós realmente, porque abraçar a fé é vivenciar ela, é exemplificá-la. Nós estamos fazendo esse processo, porque se nós estivermos fazendo esse processo, com certeza os maus não vão estar aparecendo aqui em Lins. Não vai ter nada de mal. Ou a gente está esperando dos outros. E Emmanuel, na mensagem intitulada, comentando essa passagem do Livro dos Espíritos, no livro Religião dos Espíritos, na mensagem intitulada Nós Mesmos, vai nos dizer o seguinte: que é preciso trabalhar na conquista do pão honesto, todos sabemos. Obrigação para cada um no edifício social é pacífico. Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho, nós não, pessoal lá de fora, permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência, agoniados no desespero e penitentes na enfermidade. Quem são, no mundo, os chamados para lhe prestarem socorro em nome do Cristo? Quem são? Quem são chamados a prestar o socorro? A todos esses. E aí Emmanuel vai nos dar uma listinha, ele vem com as suas definições, sempre pegando no nosso pé. Ele vai dizer: dizes, ou seja, você dizes que são os administradores. Os administradores, o prefeito, o deputado, o vereador, o governador, o presidente. Mas eles, via de regra, ficam inquietos criando verbas e leis. Vocês dizem, então, que são os cientistas. Mas os cientistas sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Ou seja, os cientistas não estão preocupados. Os filósofos, os milionários, não, eu preciso ter dinheiro. Aquele que tem mais dinheiro é que deveria doar mais. Os comerciantes, e ele vai falando. E ele conclui a mensagem dizendo: lembra-te de Jesus, quando passou entre os homens cumprindo a lei de Deus. Em circunstância alguma formulou exigências e apelos aos titulados da terra. Aliás, quando Tomé vai pedir a ele os sinais, que desse os seus sinais para os seus poderosos, para mostrar que ele era o Messias, ele diz: não, Tomé. O nosso sinal é o da exemplificação, é o da vivência. Emmanuel continua: em todos os lugares e em todos os serviços, ele, o Cristo, e o povo emanavam-se na execução da solidariedade em nome do amor divino. Assim, pois, se lembramos de Jesus com
fidelidade. E fidelidade no sentido de sentimento, não no sentido de compromisso que nós temos nesse sentido estrito, material, pequeno, mas de sentimento íntimo. Quem deve alimentar os famintos, agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que cobram, e apoiar os desfalecentes, antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Nós mesmos. Sempre nós mesmos temos essa obrigação. E é por isso que o mal vai continuar aparecendo. É por isso que os desastres, as calamidades provocadas pelo homem, a desigualdade, a violência, ela vai continuar aparecendo, porque nós, como nos diz Emmanuel, somos ainda cristãos desmemorizados ou inibidos. Mas quem serve a Jesus não se inibe, não se coloca por detrás. Vai, trabalha, perdoa, ama e espera. Isso é trabalhar com Jesus. E Kardec vai nos dizer, na pergunta 943, diante de todas as dificuldades, ele coloca: de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Se nós refletirmos novamente aquela mensagem anterior, olha, todos essas dores que nós experienciamos estão ligadas à nossa ociosidade, à nossa falta de fé e à saciedade. Nos comportamos e ainda situamos-nos como acidentados da alma, como o próprio Emmanuel vai nos chamar a atenção, comentando essa pergunta no livro Estude Viva, numa mensagem intitulada Acidentados da Alma. E ele nos diz: a nossa obrigação, inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem diante de ti por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem. Onde estão as piores lesões dentro de nós? Porque uma doença maligna, um câncer que nos mata, ele mata o corpo. Mas a maledicência permanece. O orgulho não é uma doença física que vai matar. Essas lesões maiores, essas chagas maiores que nós trazemos dentro de nós, nos impedem de conseguir partilhar com Jesus esse projeto que insistentemente é trazido para nós. Esse projeto da implantação do reino de Deus. E nós não podemos não ter a nossa cota parte, ou chamar a nossa cota parte, a nossa responsabilidade. Como nós esperamos penas ou gozos terrestres e futuros, se da nossa parte ainda nós nos comportamos dessa forma, deixando que essas doenças, essas lesões, essas feridas fiquem pulsando dentro de nós, abertas, sem trabalhar. E Emmanuel vai dizer que essas pessoas que têm
as lesões, os acidentados da alma, eles surgem pessoalmente bem postos, estateando exigências ou formulando complicações. No entanto, basta às vezes trazem o coração sobre provas difíceis. Revelam-se na condição de amigos, supostos ingratos, que nos deixam em abandono nas horas de crise, mas, em muitos casos, são enfermos do espírito, que se enviscam inconscientes nas tramas da obsessão. São delinquentes e constrangem-te a profundo desgosto pelo comportamento incorreto. No entanto, em múltiplas circunstâncias, são almas nobres tombadas em tentação, para as quais já existe bastante angústia na cabeça atormentada, e o que o remorso atenaza e a dor suplicia. E como nós queremos nos colocar na condição de trabalhadores de Jesus, para contribuir que o mal não cresça, para contribuir para que sejamos os portadores das mensagens de esperança e de consolação ante as dores, ante aos desgostos, ante aos problemas sociais, e nós poderíamos colocar todos eles que são colocados na quarta parte do Livro dos Espíritos, o suicídio e outros. Nós, em qualquer processo de reajuste, vai nos dizer, Emmanuel, recordemos de Jesus, ensinando e servindo e amando. Declarou não vir à terra para curar os sãos. Esse é o nosso propósito, meus amigos. Essa deve ser a nossa reflexão mais atenta, mais profunda, se quisermos efetivamente, de uma vez por diante, participarmos dessa implantação do reino de Deus. Nós não podemos esperar que esse reino seja implantado num passe de mágica, sem a nossa contribuição, sem estarmos caminhando junto com Jesus. Ele nos espera e sabe que um momento ou outro nós estaremos com ele. Aliás, ele disse isso para o Públio Lentulus, não é? Ele disse isso para ele. Você quer me seguir agora ou daqui a milênios? Públio resolveu seguir ele dali a milênios. E nós temos Emmanuel. Quando nos narra Amélia Rodrigues, Maria de Magdala vai encontrá-lo na casa de Simão Pedro, e ela, envergonhada, principalmente porque Pedro, ainda aquele espírito duro, né, olhava para ela ali de longe, com um olharzinho, né, bravo, desconfiado, não queria que ela se aproximasse do mestre, e ela, envergonhada, vai até Jesus, e Jesus a chama pelo nome. Ela, mas mestre, você me conhece? É claro, eu sou o bom pastor. As ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ele conhece a todos nós. E qual era a preocupação? Eu te conheço, Madalena, mas não me importa o que você fez. Eu quero saber o que você vai fazer de agora em diante. E nós, o que vamos fazer de agora em diante das nossas vidas? Nós que recebemos a mensagem do Cristo redivivo. E Cristo redivivo quer dizer o Cristo vivo novamente. Nós que nos auto-intitulamos portadores do Consolador prometido, qual vai ser
a nossa postura diante a esse trabalho, a esse projeto divino, porque Kardec vai perguntar nas perguntas 1018 e 1019 do Livro dos Espíritos: em que sentido deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Os Espíritos respondem: o seu reinado se exerce unicamente sobre corações puros e desinteressados. E a última pergunta é: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? A resposta: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm a habitar os bons predominarem. Novamente, depende de nós. E por que os bons predominarem? Porque o reino divino é obra divina no coração dos homens. Quando Jesus, sentado às portas do templo de Jerusalém, é notado por um círculo de pensadores ociosos que se afastam, mas um deles vai até o mestre, que ainda não tinha começado a sua pregação, e diz a eles, esse sacerdote, Hanan, diz a ele: Galileu, que fazes tu na cidade? E Jesus responde: passo pela cidade procurando a fundação do reino de Deus. O sacerdote, então, ironicamente pergunta: reino de Deus? O que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos, Galileu que és, já que nada de bom vem da Galileia? Por acaso contas com apoio de algum príncipe ilustre e desconhecido que vai te ajudar nessa empresa? Jesus responde com serenidade: os meus seguidores hão de vir de toda parte. Hanan retruca: de certo, os tolos e os loucos estão por toda parte, mas de certo, já viu alguma vez, Galileu, alguma estátua perfeita construída sobre fragmentos de lama? E Jesus responde: meu irmão, nenhum mármore é mais puro e formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Nenhum mármore é mais puro que o nosso sentimento. Nenhum cinzel é maior do que a nossa boa vontade. E se nós esperamos, então, estabelecer, junto com Jesus e com Kardec, esse projeto, esse reino de Deus, com as esperanças e as consolações que o Consolador prometido na mensagem da doutrina espírita nos traz, cabe a nós começarmos desde agora, nesse momento, a, da nossa parte, trabalharmos o nosso sentimento, a nossa boa vontade, construindo o reino de Deus, primeiro dentro de nós, nos tornando bons, porque assim ele há de ser estabelecido. Porque nós sabemos que a terra, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Santo Agostinho nos diz, a terra, pela progressão dos mundos, ela vai alcançar um mundo de felicidade. Mas será que nós, quando ela alcançar esse estágio, permaneceremos nela? Nós estaremos prontos para permanecermos nela? Fica para vocês, meus amigos, essa pergunta. E mais,
esse convite. Vamos todos nós, junto com Jesus e com Kardec, participarmos efetivamente dessa construção do reino de Deus. E para nós concluirmos, eu gostaria de encerrar com o poema de Euríclides Formiga, no livro Confia e Serve, o poema intitulado Com Jesus e com Kardec. E ele nos diz: o espírita antigamente, nas visões em que me interno, fosse na rua ou no lar, era muito mais fraterno. Os templos eram humildes, construções de alvenaria. Sobre a luz da mesma fé, tudo vibrava harmonia. Cultivava-se o respeito pela codificação. Hoje dizem que Kardec necessita revisão. Nos artigos dos jornais sempre tinham que se ler. Agora é ataque mútuo, provocando-se a valer. Até mesmo para o passe inventaram novas formas. Dizem que a doutrina é livre e vão prescrevendo as normas. Os caminhos de quem serve chega a crítica mais cedo, e é por isso de ser médium muita gente anda com medo. Eu sei que lendo os meus versos alguém ainda vai falar: foi algum obsessor que tomou o seu lugar. De fato, os tempos são outros, o progresso é natural, mas não percamos de vista a pureza original. Recordando, meus amigos, ao que houve ao cristianismo, procuremos trabalhar, deixando tantos modismos. Aqui paro e vou cantando, na estrada que me conduz. Sou um espírita de ontem, com Kardec e com Jesus. Sempre Kardec e, acima de tudo, Ave Cristo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.